E tem o caso bem emblemático do jornalista e professor Vlado Herzog, conhecido como Vladimir Herzog, um iugoslavo naturalizado brasileiro. No dia 24 de outubro de 1975, ele foi convocado a prestar depoimento e se apresentou no dia seguinte ao DOI-CODE. O que é isso? DOI, Destacamento de Operações de Informações, e CODE, Centro de Operações de Defesa Interna. Ele se apresentou no dia 25 e de lá não saiu vivo. No mesmo dia, o jornalista foi declarado morto. Teria se suicidado por enforcamento. Pasme, com uma tira de pano que seria o cinto do próprio macacão de prisioneiro que vestia. Detalhe: os cintos eram retirados dos prisioneiros, assim como os cadastros dos sapatos, justamente para evitar esse tipo de ato. Outro detalhe é que o cinto teria sido amarrado a uma grade a 1,63 m de altura, sendo praticamente impossível. E além disso, o corpo apresentava marcas de estrangulamento, fato constatado já nos preparativos para o funeral. Parece bem claro que, como ele não sobreviveu à tortura, foi simulado o suicídio, que, lógico, não colou, mas ficou por isso mesmo. Em 1978, o juiz proferiu a sentença histórica, responsabilizando o governo pela morte de Herzog e pedindo apuração, que nunca aconteceu. Em 2012, o registro de óbito foi retificado para: a morte decorreu de lesões e maus tratos sofridos em dependência do 2º Exército, em São Paulo, DOI-CODE. Esses foram apenas alguns casos de pessoas conhecidas. E quantos anônimos desapareceram pelas mãos da ditadura militar? Não sou eu falando, é fato. E é revoltante de virar o estômago ver pessoas reverenciando torturadores da ditadura militar. Pense sobre isso, informe-se melhor, não faça parte dessa escória. E você pode perguntar, onde entram as artes visuais? Como vimos, os dadaístas vieram com uma nova pegada. E um dos maiores nomes foi o francês Marcel Duchamp, que é considerado um dos precursores da arte conceitual. Duchamp introduziu objetos triviais do cotidiano no território artístico, em espaços expositivos, no ambiente de arte. Como? Usando coisas prontas, industrializadas. E daí vem o termo ready-made, coisas prontas. E foi um escândalo quando ele apresentou em 1917, numa exposição, um urinol como obra de arte. O urinol que ele comprou numa loja qualquer. E por que ele fez isso? Se os movimentos artísticos de vanguarda já vinham chocando, rompendo paradigmas, como o cubismo, o fauvismo, etc., essa nova proposta quebra com o que restava. E eu falo sobre isso em vários vídeos do canal. Resumindo, um objeto qualquer poderia ser posto na categoria de arte. Por quê? Porque o conceito da arte está mais na ideia, no argumento, do que no objeto em si. E foi nessa pegada que o então jovem artista brasileiro, carioca, de 20 e poucos anos, Cildo Meirelles, veio.
Só que em vez de levar objetos comuns para dentro de espaços tradicionais, como galerias e museus, ele faz diferente. Ele transforma objetos comuns em arte e joga no mundo. Vai vendo. Entre 1970 e 1975, em plena ditadura militar, com AI-5 e tudo, ele criou e desenvolveu o projeto Inserções em Circuitos Ideológicos, com os projetos Coca-Cola e Cédula, dentre muitos outros projetos muito interessantes, relevantes na nossa história artística. Aliás, a arte conceitual, o artista Cildo Meirelles, são temas muito ricos e importantes. Mas, resumindo, nesse período, Andy Warhol já havia produzido obras icônicas como Latas de Sopa Campbell, As Merlins, Coca-Cola, dentre muitas outras, fundando o movimento artístico art pop ou pop art. Precisamos entender que os movimentos e artistas se influenciam entre si. E isso gera movimento, desdobramentos. O projeto Inserções em Circuitos Ideológicos de Cildo Meirelles tem uma fundamentação muito forte e profunda, mas basicamente, segundo o próprio artista, era trabalhar com a ideia de público. E esses projetos nasceram da necessidade de se criar um sistema de circulação, de troca de informações, que não dependesse de nenhum tipo de controle centralizado, ou seja, da imprensa, rádio, TV, etc., que controlam as informações, como sabemos. Lembrando que não existia internet. Cildo partiu da observação de duas práticas. A das correntes de santos, aquelas que as pessoas recebiam, copiavam e passavam para frente, e que hoje se faz em grupos de WhatsApp, e também a prática das mensagens em garrafas, de náufragos lançadas ao mar, que ganham o mundo. Com isso em mente, o artista vê também a ideia de anonimato e autonomia, onde a obra deixa de ser propriedade, ocorrendo então a inserção, e o trabalho, a obra, só existe na medida em que as pessoas praticam. Não há mais controle sobre a obra, nem do artista, nem do governo, nem de ninguém. A informação, a obra, chega à pessoa sem que ela precise ir a algum lugar específico para ver, a um museu, uma galeria, por exemplo. Não. E mais, pode atingir um público bem maior. E ele diz: não mais trabalhar com a metáfora da pólvora, e sim com a pólvora mesmo. No projeto Inserção Coca-Cola, o que Cildo Meirelles fez? Ele adesivou garrafas de Coca-Cola com textos, com a mesma fonte que consta na garrafa, em branco, de modo que ficavam mais visíveis quando continha o líquido preto. Ele decalcou frases como Yankees go home, ou seja, Yankees vão para casa, voltem para casa. E por que ele usou a Coca-Cola? Porque a Coca-Cola é um símbolo estadunidense e o governo dos Estados Unidos apoiou o golpe militar no Brasil. Lembrando que, naquela época, as garrafas de Coca-Cola ainda não eram plásticas, e sim de vidro e retornáveis. Então, ele adesivava frases, instruções para produzir um coquetel Molotov
instruções de como criar as suas próprias inserções, inserir as suas frases. E na lateral da garrafa, uma frase em inglês que dizia: qual é o lugar da obra de arte? O que você achou? Interessante, né? Mas voltando à questão do Herzog, entra em cena o projeto Inserções Cédula, que consiste na intervenção em cédulas de dinheiro com a gravação de informações críticas, frases consideradas subversivas e depois devolvidas à circulação. O que ele fez? Ele carimbou em várias notas de um cruzeiro a frase "Quem matou Herzog?", que circularam anonimamente num período de censura extrema. Pensa no impacto disso. E se ele fosse pego? Mas quem inventou esse negócio? Anônimo, lembra? Mais tarde, em entrevista ao Zero Hora, em 2019, Cildo diz: esse trabalho só existe no gerúndio, enquanto está circulando. Me interessava criar um mecanismo de expressão praticável por qualquer indivíduo, já que naquele momento havia a questão da censura. Ele também criou intervenções com questões relativas ao assassinato de Celso Daniel e Toninho do PT. Lembra do desaparecimento em 2013 de Amarildo Dias de Souza? Lembra um ajudante de pedreiro que foi levado da sua casa na Rocinha por policiais militares e nunca mais foi visto. Esse desaparecimento tornou-se símbolo de abuso de autoridade e violência policial. Ao que consta, Amarildo foi torturado e morto na sede da UPP. Com isso, Cildo Meirelles criou em 2014 o carimbo "Cadê Amarildo?", em notas de R$2. Mais tarde, com o assassinato de Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, Cildo estampa o rosto de Marielle e a frase "Quem matou Marielle?", em notas de R$2 e R$5. E parece que Cildo Meirelles fez escola, e o conceito foi tão bem assimilado que surgiram iniciativas espontâneas de militantes, de pessoas comuns que carimbaram as suas próprias cédulas com "Fora Temer" e "Lula livre". Cildo Meirelles usou as notas carimbadas no período da ditadura militar para indagar de forma anônima e explícita em meio ao período de censura, onde o medo e o silêncio imperavam. Se apropriou, interferiu nas cédulas, que foram instrumentos para gerar e circular mensagens de protesto, sem sofrer repressão. Expressou dessa forma a sua visão da arte enquanto meio de democratização da informação e da sociedade. Mas vamos lembrar que interferir em cédulas de dinheiro é crime previsto no artigo 18 da Constituição Federal de 1988. E então, você conhecia esse trabalho? Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários.